Olá, amigos do Batalha Cultural. Rodrigo Schirmer aqui com mais um programa para vocês. Hoje vou falar de um tema muito atual e muito importante. Quero trazer para vocês dois temas, na verdade. Primeiro é sobre a espiral do silêncio, uma teoria proposta pela Elizabeth Noelle Neumann em 1977, e o outro é o media framing, esse fenômeno aí de enquadramento noticioso que a nossa mídia tradicional gosta tanto de fazer. Começando primeiro com a questão da espiral do silêncio. A Elisabeth Noelle Neumann era uma cientista política alemã que elaborou essa teoria na década de 70. Como é que ela elaborou essa teoria? Ela analisou, né, os resultados das eleições na Alemanha de 1965 e ela viu que em um determinado momento ali o favorito, né, a vencer a eleição acabou sendo derrotado no final. Ou seja, aquele grupo que era superestimado, né, que tinha a tendência a ganhar, que as pessoas falavam mal, falavam mais, acabou perdendo. E ela queria entender esse fenômeno. Como assim aquele grupo que ninguém dava nada para ele acabou ganhando? Então ela fez uma série de pesquisas para entender como funciona a questão da opinião pública. O que ela tirou dessas pesquisas dela? Qual foi a conclusão que ela chegou? A conclusão é simples. A maioria das pessoas, antes de emitir uma opinião, elas fazem uma leitura do espaço, do local. Elas tentam, primeiramente, entender quais são as opiniões dos outros. Elas entram no ambiente, né, primeiramente ficam ali em silêncio, né, observando as opiniões, e a partir daí elas decidem emitir a sua opinião ou não. E a espiral do silêncio consiste justamente que quando você, o agente ali que está no ambiente, ele observa, né, que existe uma opinião hegemônica, né, e isso a gente vai voltar depois nesse item aí, ele acaba silenciando para não confrontar essa opinião, seja por qualquer motivo. Pelo motivo de ficar deslocado no ambiente, por medo, por vergonha, por achar que a opinião dele não é tão válida, né? Então ele acaba silenciando e, conforme o passar do tempo, né, essa opinião dita hegemônica, que na verdade é a opinião mais barulhenta, né, acaba se tornando uma verdade. Né? A pessoa acaba cedendo e migrando para as opiniões mais hegemônicas. Então, a base aí da teoria da espiral do silêncio é mais ou menos isso. Né? Você faz uma leitura do ambiente, né? Vê ali, sente a temperatura das opiniões e vê se a sua opinião está de acordo. Se não estiver de acordo, geralmente você silencia. E no que isso implica? Né? Implica que muitas vezes, né, o resultado, a opinião hegemônica ou dominante não é a opinião da maioria, e simplesmente a opinião do grupo mais barulhento e mais articulado. Isso é muito comum atualmente. Né? As pessoas elas não buscam muitas informações, não querem estudar, não entendem muito os conceitos, né? E acabam aí, quando você pega um grupo mais preparado ali, que já tem um conceito pronto, com slogans, né, conceitos pré-determinados e sabem, com uma oratória boa, sabem explicar esses conceitos, mesmo que não sejam os conceitos corretos e verdadeiros, você acaba não expondo os seus aí por medo de passar vergonha, né, por medo de ficar isolado, por medo de perder o emprego, enfim, uma série de questões aí que a gente observa na vida real. Né? Nas redes sociais ali, o tal do cancelamento, né, atual. E também quero trazer para vocês o conceito do enquadramento noticioso. Por quê? Porque a espiral do silêncio, né, geralmente, né, nos últimos anos, a opinião pública foi sendo moldada pela mídia tradicional. Né? Ou seja, você tem um veículo de mídia ali, seja jornal, seja rádio ou seja televisão. Né? São poucos os que têm a concessão para passar essa informação, então o público acabou se informando aí por esses meios. Então fica fácil de você controlar e moldar a opinião. Justamente quando você coloca ali, né, essa questão da espiral do silêncio. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil é um país de maioria cristã, seja católicos ou evangélicos. Quando a mídia tradicional ela omite, né, essa característica do povo brasileiro, não
não explica e não mostra nos seus programas, nos seus jornais, que essa realmente é o pensamento religioso, né, a doutrina religiosa da maioria dos brasileiros, o cristianismo, eles acabam ficando de lado, ou seja, então dá uma aparência, uma aparência que o Brasil não é um país cristão, ou seja, você omite certas informações. Outro exemplo, quando a mídia propositalmente omite a questão da existência do Foro de São Paulo, ou seja, não é mencionado em lugar nenhum. Isso é teoria da conspiração, né? Isso não existe, nunca aconteceu, quando na verdade a gente sabe que existe, né? É um grupo altamente organizado, de marxistas que tem um plano aí de tomar a América Latina e fazer um governo único. Então, quando você explica isso e fala para as pessoas acham que, na verdade, não existe. Por quê? Porque não saiu na mídia tradicional. Então, muitas pessoas acabam silenciando em relação a esses assuntos aí, mais polêmicos. E quero trazer também aqui para vocês o enquadramento noticioso. Enquadramento noticioso que é justamente o chamado media framing. Aí a gente trazendo um termo americanizado, um termo em inglês. O que é o enquadramento noticioso? É quando você coloca uma moldura na notícia. Né? Você tem ali uma notícia, que é um fato. Por exemplo, um exemplo recente, tá? O 8 de janeiro. 8 de janeiro. Você viu ali o que aconteceu de fato. Pessoas, né, um grupo de pessoas ali entrou em alguns prédios públicos, quebrou vidraças, fez uma arruaça, alguns vandalizaram, outros nem fizeram nada, né, estavam vestidos com camisetas do Brasil, enfim. Esse foi o fato. Agora, como a mídia noticiou? A mídia noticiou o seguinte, olha, eles eram golpistas, eles eram terroristas, eles tentaram dar um golpe de Estado. Ou seja, quando você coloca ali, né, você adjetiva como golpista, como terrorista, e você já qualifica, né, tipifica a ação daquelas pessoas como um crime, aí você está colocando uma moldura na notícia. Né? Você está direcionando o pensamento coletivo para pensar justamente aquilo. Né? A gente teve outro exemplo durante a pandemia, quando o consórcio de mídia brasileiro e também mundial, né, adotava sempre, né, os mesmos padrões, né? Ou seja, a notícia ela vinha pronta. A única coisa que vai nos salvar, né, é a vacina, você tem que acreditar na ciência, o lockdown, o isolamento, eles são a única coisa que vai evitar a contaminação, né? Você exclui o debate e aí você coloca aquela moldura. Quem discorda disso, quem traz outras alternativas, né, de tratamento, né, da questão ali do isolamento social, né, essa pessoa é taxada como negacionista. Né? Então você colocou uma moldura na pessoa e essa pessoa automaticamente fica com esse adjetivo aí e é colocada de lado. Né? A partir daí entra a repressão estatal, ou seja, essa junção, né, do Estado com a mídia. Né? A mídia fazendo um serviço para o Estado para depois o Estado, né, vir com toda a sua força e punir essas pessoas. E a gente agora vai descobrindo que, na verdade, o isolamento social ele não adiantou, né, pelas novas evidências aí e estudos que estão sendo trazidos, que a vacina de fato tem efeitos colaterais, né? Então, todas aquelas medidas que não poderiam ser discutidas e que foram colocadas numa moldura, no enquadramento ali para provocar um efeito político, né? Hoje a gente vem descobrindo que, né, existiam outras alternativas, ou seja, eles encerraram o debate, e isso remete para aquela questão da espiral do silêncio, ou seja, muitos que pensavam, olha, eu acredito que o isolamento social não vai dar certo, não acho a medida mais correta, não acho eficaz, mas essas pessoas silenciavam. Por quê? Por medo de serem ridicularizadas nas redes sociais, né, por medo de serem presas, né, de serem multadas, por medo de perderem seus empregos, uma série de fatores, você silencia. Né? Então, esse é o perigo, né, que a gente vive aí atualmente com esse controle da informação. As redes sociais ainda deram voz para as pessoas que pensavam diferente, ou seja, elas estimularam o debate. Você acha que o lockdown funciona? Eu acho que não funciona. Vamos colocar ali os nossos argumentos, né, e vamos debater, né, com a liberdade de expressão. E por isso que eles estão aí tentando controlar também as redes sociais
que não deixa de ser uma válvula de escape aí, mas cada vez mais difícil, né? Então entendam, esses conceitos na política, eles são fundamentais. A espiral do silêncio, retomando, que é quando você, ao identificar ali uma opinião hegemônica, que nem sempre é hegemônica, ou seja, é a mais barulhenta, você acaba silenciando, e aí, com o seu silêncio, aquela opinião que ela nem é verdadeira, acaba se tornando real, acaba se tornando verdadeira. Né? Então, às vezes a gente, quando fala, se você silencia, você é cúmplice. Né? Vamos cuidar disso. E depois o enquadramento noticioso, que é como a mídia, né, faz aquela moldura ali para adjetivar grupos, pessoas, enfim, que eles não querem que... Eles consideram inimigos, né? Eles querem destruir. Então, dois conceitos aí novos para vocês, né, juntando a outros conceitos aqui que eu já expliquei, como a janela de opinião, né, a janela de Overton, e fazem tudo parte desse mesmo combo aí, espiral do silêncio, janela de Overton, a janela de opinião, o media frame, ou enquadramento noticioso, e a questão da opinião pública, né? Porque de fato é muito difícil a gente identificar a opinião pública, né? Que seria a opinião de todas as pessoas, a média de todas as pessoas do mundo. Ou seja, isso não existe. As pessoas elas mudam de opinião, elas precisam de informação justamente para cada vez mais alcançar a informação correta. Quando você tira a possibilidade das pessoas buscarem, né, mais fatos, né, e mais opiniões, você está tirando aí, né, dessas pessoas a chance de descobrir a verdade. Então, obrigado por mais esse programa. Até a próxima. Valeu!